louvando ao nosso Deus, que é santo, e sua glória enche as nossas vidas e é capaz de transformar a cada um de nós. Presença e contemplo a tua glória, me esvazio e me prostro aos teus pés. Os teus olhos me consomem com teu infinito amor. Teu perdão me restaurou para o teu louvor. Santo Deus, Santo Deus, tua glória enche a minha vida e transforma o meu viver. Santo Deus, Santo Deus, não há outro igual a ti, Senhor. Ele é digno, Tu és digno de louvor. Santo é o Senhor. a igreja canta. Quando entrei Os olhos dele enxergam em todos os lugares. os teus olhos Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, tua glória enche a minha vida e transforma o meu viver. Santo Deus, Santo Deus, não há outro igual a ti, Senhor. Tu és digno de louvor. Santo Deus, Santo Deus, tua glória enche a minha vida
e transforma o meu viver. Santo Deus, Santo Deus, não há outro igual a ti, Senhor. Tu és digno de louvor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Aleluia. Boa noite na paz do Senhor Jesus. Livro do profeta Isaías 53. Isaías capítulo 53. Diz assim o livro do profeta: quem deu crédito? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Vamos todos no versículo 4. Verdadeiramente mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6. Todos nós andávamos última ceia do Senhor oficial no ano de 2025, juntos. Vamos pedir perdão mais uma vez ao Senhor para poder participarmos da sua mesa, da sua ceia. Quando nós caminhamos juntos, existem faltas nossas que ficam evidentes a muitas outras pessoas, mas muitas pessoas têm pecados ocultos, aqueles que não são tão claros, tão evidentes para todas as pessoas, mas você sabe, só você sabe, juntamente com Deus. Vamos curvar nossas cabeças e orarmos a Deus,
pedindo perdão pelos nossos pecados e por aqueles pecados ocultos que só Deus e você e nós que sabemos. Vamos pedir perdão ao Senhor. Senhor nosso Deus bendito, no nome de Jesus, nos perdoa nesta hora, para que possamos participar do pão, símbolo do corpo de Cristo, e do fruto da vide, símbolo do sangue de Cristo. Nos ajuda, Senhor, a termos arrependimentos, não apenas por aqueles pecados que ficam evidentes em nós quando nós estamos próximos das outras pessoas, mas aqueles que são ocultos a muitas pessoas e que nós sabemos e que o Senhor também sabe. Te damos graças pelo pão, te damos graças pelo fruto da vide. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Venhamos todos à mesa. Você pode ajudar alguém que não consiga chegar até aqui.
Reunido com os seus discípulos, a Bíblia diz que Jesus partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Em memória de Cristo, comamos todos do pão. Em seguida, Jesus tomou um cálice e disse: tomai e bebei, isto é o meu sangue. Fazei isto em memória de mim, memória do sangue de Cristo. Tomemos todos do cálice do Senhor. Oremos com Neuza Alves. Oremos. Santo e maravilhoso Deus, nesse momento, Pai, mais uma vez, Pai, estamos diante da Tua mesa, Pai, e Te louvamos, Senhor, por tão grande momento, Senhor. Esse momento, Pai, que nos emocionamos, Pai, ao vermos, Pai, o Teu amor, a Tua grandeza, Pai, de dar o Teu Filho amado, Senhor, por cada um de nós, Senhor. E não merecemos, Pai, sabemos, Pai, que não merecemos, mas mesmo assim o Senhor fez tão grande sacrifício, Senhor. E reconhecemos, Pai, a Tua grandeza, o Teu amor, Senhor, a Tua misericórdia, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu amor, Senhor, por ter dado o Teu Filho amado, Jesus, Pai. Ó Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor. Somos tão gratos a Ti, Senhor, pelo sacrifício, Senhor, que o Teu Filho amado, Senhor, fez ali naquela cruz, Senhor. Ó Deus, toca, Senhor, cada dia nos nossos corações, Pai, que possamos, Pai, reconhecer, ó Pai, a Tua grandeza, Pai, e Te engrandecer, Senhor, porque só o Senhor, ó Pai, é digno, Pai, de toda honra, de toda glória e de todo louvor, Senhor. Amém. As crianças devem ir agora para o culto infantil, enquanto você tem a oportunidade de devolver ou não o cálice. Procure agora um irmão, uma irmã, alguém próximo a você e ore com ela, ore com ele. A irmã Edna Leandro está em recuperação de cirurgia. Eu fiz o pedido de Júlia, que um irmão nos enviou no dia de ontem. Lembre de alguém agora, aproxime de alguém, de um irmão, e ore junto com esta pessoa por alguém. Podeis assentar, você ora junto com alguém neste momento.
Santo Deus, no nome do Teu Filho Jesus, te pedimos pelos nossos irmãos, as nossas irmãs, que estão precisando de cirurgia, de tratamento, de restauração, de cura da Tua parte, ó Pai, dos pedidos que têm chegado até nós, têm sido enviado. Visita, Senhor, cada um com cura, cada um com o Teu bálsamo, cada um com o Teu poder. Ó Pai, no nome do Teu Filho Jesus, Tu sabes como cada corpo está, como cada coração está. No nome do Teu Filho Jesus, vem trazer a cura, Senhor, sobre a mente, sobre o espírito, sobre a alma, sobre o corpo, com o Teu poder, com a Tua graça. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17. Fico mais uma vez de pé. 1 João 2, de 15 a 17. 1 João, lá no final da Bíblia Sagrada. Está aqui na tela também. 1 João capítulo 2, de 15 a 17. Diz assim a palavra santa, está aqui na tela. Vamos todo mundo juntos? Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. E ora, o mundo passa e a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Versículo 15, vamos todos? Não ameis o mundo. Podeis assentar. Eu perguntei, para quem eu tenho o telefone, nesta semana, qual é o versículo da sua vida. Porque quando nós começamos a ler a Bíblia, existem textos bíblicos assim que nos pegam e que entram no nosso coração e que nós vamos guardá-lo para sempre e vamos saber recitar. E no momento das nossas angústias, das nossas dores, das nossas lutas, aquele versículo, ele sobe assim para a nossa mente, para o nosso coração e nos segura. Então, todo mundo que lê a Bíblia deve ter algum versículo preferido, ou no dia que você teve um encontro com Jesus, foi este versículo que foi usado e que você guarda, você lembra até hoje. Se você perguntar para o pastor, ele nem lembra, mas você lembra do versículo do dia que você se converteu, do dia que você teve um encontro com o Senhor. E às vezes não é o dia que você se converteu, mas o dia que Deus abriu os seus olhos, porque uma coisa é você pegar a Bíblia, outra coisa é quando a Bíblia lhe pega. Quando o Espírito Santo pega um versículo assim, e coloca dentro da sua alma, que você fica paralisado e não esquece dele para o resto da vida. Qual é o seu versículo, quais os versículos ou quais os textos? Eu tinha 15 anos de idade, fui morar no Recife, saí do interior, o matuto que foi do interior, morar na capital. Quando cheguei lá na escola, teve uma festa, aí eu com 15 anos me apresentaram maconha e bebida alcoólica.
Aí eu, matuto, do interior, fui para a festa, não sei porquê, eu consegui dizer não para a maconha, eu consegui dizer não para aquele álcool que me foi oferecido naquele dia. Uma outra vez eu bebi, dessa vez não. Uma outra vez eu estava com os meus amigos na praia, e aí disseram assim, uma cerveja. Aí o garçom disse, quantos copos? Aí o meu amigo disse 2, que Cleiton não bebe não. Aí eu disse, traga 3 que eu bebo sim. Traga 3, para dizer que era homem, com 15 anos de idade, querendo me amostrar. Eu disse, pode trazer 3 que eu bebo. Aí bebi dessa vez. Mas quando eu fui naquela festa, pela misericórdia de Deus, eu disse não para maconha e eu disse não para bebida. E aí foi quando esse versículo me pegou. Uma coisa é você pegar a Bíblia, outra coisa é a Bíblia pegar você. 1 João capítulo 2, versículo 15, eu cresci ouvindo a palavra de Deus, mas quando eu fui para a capital e que foi oferecido as coisas, aí chegou Deus com 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, se ilude com o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo é a cobiça da carne, cobiça dos olhos e a soberba da vida. Estas coisas não vêm do Pai. Vêm de quem? Do mundo. Versículo 17. O mundo passa e a sua cobiça passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aí imagina um menino de 15 anos recebendo isto, ouvindo, Deus trazendo à tona, marcando no meu coração. Esse versículo ficou marcado no meu coração, na minha vida para sempre. Não ameis o mundo, não se iluda com o mundo. É luzinha, é luz apagada, é fogos, é fumaça, são drogas lícitas, ilícitas. Não se iluda com o mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí eu disse, não, eu quero o amor do Pai em mim, mas quem está iludido com o mundo, é a Bíblia que está dizendo, não fique com raiva de mim, não fui eu que escrevi. A Bíblia está dizendo que se alguém ama o mundo, está iludido com o mundo, o amor do Pai não está nesta pessoa. Se aproxime de alguém em dupla, em trio. Qual é o versículo que mais lhe chama a atenção na Bíblia Sagrada? Qual foi o versículo que já lhe pegou? Qual foi o texto que você se converteu? Qual é o texto que você sabe de cor? Tem Bíblia aí dentro ou não tem do seu coração? Tem Bíblia aí dentro, se aproxime de alguém. Não pode ficar ninguém só, por favor. Não bota ali não. Bota no João Ferreira primeiro. Esse daí. Mas não agora, quando eu lhe pedir, tá? Por que é que fica com o navegador? Aquele entra com...
Levanta a mão. Quem tem um versículo que é o versículo assim que mais toca você por causa de uma circunstância que você passou e que você guarda ele para sempre? Quem tem um versículo? Levanta a mão. Quem tem um versículo que é seu, é seu. A Bíblia todinha, mas esse versículo é seu, amém? Esse versículo é seu. Pronto. Presta atenção. Quando nós estamos lendo a Bíblia em português, e aí um versículo nos pega, um texto assim nos pega de forma diferente de todos os demais. Por que este versículo fala tanto conosco? Você já parou para pensar que a Bíblia, ela não foi escrita em português? O original da Bíblia, no Velho Testamento, foi escrito na língua dos judeus. Qual é a língua dos hebreus? O hebreu fala hebraico. O Velho Testamento escrito em hebreu. O Novo Testamento foi escrito em um outro idioma. Qual foi? Grego. Como é que uma Bíblia, que um texto falado por Deus em outro idioma, traduzido para nós no nosso idioma, encontra morada nos nossos corações e tanto poder para transformar a vida das pessoas? Então, eu hoje quero contar uma história, uma outra história. A história de João Ferreira Anes da Almeida. João Ferreira, ele nasceu em Portugal em 1628. Ele faleceu em 91. Nesse tempo a cidade se chamava Batávia, hoje é a cidade de Jakarta, na Indonésia. Ele morreu com 63 anos de idade. Muitas pessoas não conhecem o nome completo do João Ferreira, porque até bem pouco tempo atrás, os relatos históricos mostravam assim: João Ferreira A de Almeida. E todo mundo ficava se perguntando o que era este A, mas o nome completo dele era este. Este português ocultou, com medo da Inquisição e da perseguição aos judeus, o seu nome judaico. Ele era descendente de judeu. O nome Anes, Anes com 2 N's, é um sobrenome judaico. 1630, 1640, ele está aí há pouco mais do que 100 anos depois da reforma protestante liderada por Lutero. E aí então, este jovem fica órfão e a história está vazia, não se sabe como ele ficou órfão. Provavelmente o pai e a mãe dele foram mortos por serem judeus durante essa perseguição. Com 14 anos de idade, João Ferreira de Almeida, ele sai de Portugal e vai para a Holanda, ali na Europa, mais acima. E na Holanda, ninguém sabe como ele chegou lá, com 14 anos de idade, fugindo da perseguição contra os protestantes, contra os judeus, aliás, contra os judeus que estava acontecendo na Europa naquela época. Foi apresentado para ele na Holanda, que é um dos berços do protestantismo do lado calvinista, era Suíça e Holanda, de onde nasceram as igrejas presbiterianas, um folheto que mostrava a diferença da crença bíblica protestante e da crença bíblica católica. E aí a história vai dizer que aos 14 anos, João Ferreira, órfão, se converte ao protestantismo, ele sendo filho de judeus, um judeu perseguido, e ocultava o sobrenome Anes.
Aos 16 anos de idade, a Holanda comandava onde hoje é a Indonésia, lá do outro lado do mundo, aqui nessa pontinha daqui, ó, uma dessas ilhas aqui, perto da Austrália. Esse menino, órfão, aparece com 14 anos na Holanda e vai aparecer com 16 anos, onde hoje é a Indonésia, onde hoje é Jacarta. E ele conhecia muito a língua do hebraico, porque os pais eram judeus, de modo que ele começou, com 16 anos de idade, a traduzir o Novo Testamento da Bíblia Sagrada para o português. Em 4 anos ele completa o Novo Testamento todo traduzido para o português. Mas aí tinha que passar por muitas correções, e não conseguiu publicar logo cedo. No ano que ele morreu, em 1691, ele já tinha começado a traduzir o Velho Testamento da Bíblia Sagrada para o português também. Só que ele não consegue chegar no final do Velho Testamento. Ele chegou no livro de Ezequiel, capítulo 48, versículo de número 31, faltando 4 versículos para terminar o livro de Ezequiel. Ferreira Almeida conseguiu traduzir o Novo Testamento da Bíblia Sagrada, conseguiu traduzir o Velho Testamento até Ezequiel. Aí, em 1694, 3 anos depois da morte dele, um pastor que estudava com ele, holandês, chamado Jacobus, conseguiu completar a tradução do Velho Testamento da Bíblia para o português. Então ele pegou os 4 versículos de Ezequiel e foi os profetas menores ali e terminou a tradução da Bíblia Sagrada para o português. Mais de 100 anos depois, em 1819, em Londres, na Inglaterra, foi publicada a primeira Bíblia do mundo completa, Novo Testamento, Velho Testamento, a Bíblia toda num único volume em português, traduzida por João Ferreira, o nome oculto antes, João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida foi a pessoa usada por Deus para traduzir a Bíblia Sagrada do hebraico, do grego, para o nosso idioma português. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada hoje, a primeira Bíblia Sagrada em português e a mais influente até hoje, publicada em 1819, ou cerca de 200 e poucos anos atrás, é a Bíblia Sagrada em português que mais evangelizou as pessoas. Os versículos que eu conheço da Bíblia Sagrada, os versículos que você conhece da Bíblia Sagrada, você sabe ele em português por causa da tradução de João Ferreira. Imagina, antes dessa palavra entrar dentro do nosso coração, teve que passar pelo coração desse menino, filho de judeu, órfão, e que foi morar do outro lado do mundo para traduzir a Bíblia para o português. Eu fiquei muito emocionado. Foi lançado um dia desse um documentário de 1 hora de duração. Eu vou mandar para vocês, para quem quiser conhecer a história completa da história de João Ferreira de Almeida, que conta toda essa história de onde ele saiu, como foi que se deu e alguns outros detalhes, como o seu casamento e o provável nascimento de 2 filhas que provavelmente ele teve. Quando a gente pensa na Bíblia em português, João Ferreira de Almeida, nós precisamos entender que existem hoje no mundo 9 países que falam português. São os países lusófonos. O que é lusófono? Lusófono é que o fono, eles falam português. E por que se chama de luso? O Brasil, antes
de ser chamado Brasil com os povos que moravam aqui, qual que era o nome que os aborígenes, que nós chamamos de índios, chamavam o Brasil? Você sabe qual era o nome do Brasil? Pindorama. Era o nome do Brasil antes da provável possível descoberta dos portugueses. Portugal, antes de ser independente um país e se chamar Portugal, se chamava de Lusitânia. Todos os povos que falam a língua daquele povo são chamados de povos lusos. Lusófonos são todos os países que falam português. São 9 países no mundo que falam português, totalizando hoje 330 milhões de habitantes no planeta Terra, no mundo todo, perto de pouco mais do que 4% da população mundial hoje fala português. E antes de nós, quantas pessoas viveram, nós não vamos saber dizer. Mas que todo mundo de 200 anos para cá foram evangelizados pela Bíblia em português. A Bíblia traduzida por João Ferreira Anes de Almeida. Ah, mas hoje, pastor, eu tenho uma Bíblia A, a Bíblia B em português e não a Almeida. Mas agora é fácil, né? Depois que o primeiro fez, pegar a Bíblia que ele traduziu e fazer algumas adequações, algumas alterações, ficou mais fácil. Então, imagine o quanto eu fico imaginando o quanto nós devemos a este homem. Ah, pastor, mas a Bíblia não é de Deus, ele não foi um instrumento de Deus. Claro que foi um instrumento de Deus. Mas nós precisamos honrar aquelas pessoas que nos abençoam. Quase ninguém sabe a história de João Ferreira Anes de Almeida. No seminário, até hoje, os pastores que estudaram todos no seminário, acho que antes desse documentário, nós sabíamos muito pouco da vida de João Ferreira. Imagina este homem, Deus o trouxe ao mundo e disse assim: a missão da sua vida vai ser traduzir a Bíblia para o português, e até a volta de Jesus Cristo, as pessoas estarão, os lusófonos estarão sendo evangelizados, lendo a Bíblia Sagrada no idioma que este homem traduziu. Gente, você provavelmente, eu não sei se tem a foto dos seus avós na sua casa. Nós não temos as fotos dos nossos bisavós, que os nossos bisavós, talvez alguns deles nem tiveram acesso a uma fotografia. Provavelmente é isso que vai acontecer comigo e com você. Um retrato guardado e agora não tem nem mais foto impressa, digital, guardada. Teus netos talvez nem olhem mais para a tua foto. Pessoas, se Jesus não voltar, virão congregar nesta igreja, eles nem vão saber quem foi que construiu, nem vão saber de mim, nem vão saber de vocês que construíram, que são fiéis a Deus nos dízimos, nas ofertas, estão aqui há mais de 20 anos, ofertando, contribuindo, e a gente comprando as coisas, comprando tudo que foi adquirido. A história é assim. Quase ninguém sabe da história do homem que foi usado por Deus para que a Bíblia chegasse no meu idioma e eu pudesse ler: não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Foi João Ferreira de Almeida que pegou o original e que chegou nesse texto que marcou a minha vida. E no texto bíblico que você falou aí para alguém, que você tem ele em português, porque alguém traduziu, e se torna uma pessoa completamente anônima. Embora na primeira capa da sua Bíblia vai estar aí, Bíblia Sagrada Almeida corrigida, revista, atualizada, e a mais nova, a NAA, a Nova Almeida
atualizada. É o que tem escrito na sua Bíblia. Muitos de nós aqui temos a NVI, a Nova Versão Internacional. É uma outra versão, mas que todas as versões lusófonas, todas as versões em português, sentaram em cima de Almeida. A de Almeida já está pronta. E aí vão fazer uma coisa aqui, uma coisa ali, colocar um sinônimo para lá, um sinônimo para cá. E eu queria, nesta noite, chamar a nossa atenção que o versículo que mais chama a atenção, que marcou a sua história, que marcou a sua Bíblia, que marcou a sua vida, um dia teve que ser traduzido o Novo Testamento por um garoto de 16 anos de idade. Com 16 ele começou a tradução do Novo Testamento e terminou perto dos 20 anos de idade. E morreu em Ezequiel 48, versículo 31. Ele não viu o Velho Testamento todo traduzido. Mas aí o seu ajudante, um pastor holandês, continuou. E assim nós chegamos na Bíblia Sagrada em português, que abençoa e evangeliza pessoas do passado, que nós não sabemos a quantidade, pessoas do presente, que nós sabemos a quantidade da população lusófona, e pessoas do futuro, que nós nem saberemos a quantidade. E assim é a história. A história um dia vai me deixar para trás, vai deixar você para trás. O máximo, uma foto que alguém tiver, ou se alguém escrever um livro, um artigo, algo que dure muito tempo, vai poder guardar. Mas olhe para a sua vida neste momento e pense: qual é a missão da minha vida? Este homem veio com uma missão no mundo. O rei Tiago pensou que a missão da vida dele era ser rei, mas ele mandou 52 sábios escreverem a Bíblia em inglês, a Bíblia King James, a primeira versão da Bíblia em inglês. Quantos países do mundo falam inglês? E a primeira Bíblia em inglês é a King James. A Bíblia Sagrada em espanhol, a Reina Valera, Cassiodoro de Reina e Cipriano Valera, dois padres que se converteram e traduziram a Bíblia para o espanhol. Quantos países do mundo falam espanhol? E eles foram presos e quase mortos porque eles traduziram a Bíblia para o espanhol para o povo ter acesso à Bíblia no seu próprio idioma. Só esses 3 idiomas, português, inglês e espanhol. Quantas pessoas no mundo conhecem a Bíblia? E esses versículos que tomam o nosso coração, que tomam a nossa mente, que nos aproximam de Deus, porque alguém traduziu. Alguém traduziu. Quantos de nós não sabemos? Quantos de nós não sabemos a história dos nossos avós, dos nossos bisavós, e por causa deles nós estamos aqui hoje. E nós perdemos, deixamos que a história passe sem honrar as pessoas que viveram antes de nós e que tanto nos abençoaram. Cada pessoa vem a este mundo com uma missão. A de João Ferreira foi nos dar este grande presente.
a Bíblia no nosso idioma, que toda pessoa pode ler e interpretar o que ela está dizendo no nosso próprio idioma. Curve sua cabeça e pergunte a Deus: qual é a sua missão aqui neste mundo? Qual é a sua missão na terra? Por que pessoas se lançam nas mãos de Deus e são tão usadas por Deus? Por que pessoas se lançam nas mãos do Senhor e fazem tanta diferença no meio que eles vivem, tocando a vida das pessoas, abençoando as pessoas, abrigando as pessoas, ensinando as pessoas? Qual é a marca que você vai deixar quando você deixar este mundo? O que é que alguém vai poder falar sobre você quando os seus dias terminarem aqui neste mundo? Você não precisa traduzir a Bíblia mais para ninguém neste país, porque alguém já traduziu, mas é sua missão carregá-la dentro do seu coração e fazer com que outras pessoas tenham acesso à Bíblia Sagrada. Qual é a sua missão nesta vida, neste mundo? Você que está aqui hoje e sabe qual é a sua missão, se coloque de pé para que nós possamos orar. Você que sabe a sua missão, se você ainda não sabe a sua missão, pergunte: Senhor, qual é a minha missão? O que é que o Senhor espera de mim? O Senhor espera de mim que eu vá ensinar a Bíblia Sagrada para os índios. O Senhor espera de mim que eu ensine a Bíblia para as crianças. O Senhor espera de mim que eu cuide da minha família de acordo com a palavra de Deus. O Senhor espera de mim que eu coloque os meus dons ao teu serviço, tocando, cantando, ensinando, pregando. Qual é a sua missão, meu querido, minha querida? Quando nós acertamos a nossa missão, o nome de Deus é glorificado e existe um impacto nas pessoas que estão ao nosso redor. Pergunte para Deus qual é a sua missão e não se omita, não fuja, no nome de Jesus. Quero convidar a irmã Neuza Alves, fez aniversário nesta semana que nós passamos.
aniversário da nossa irmã. Vamos orar, agradecendo a Deus por sua vida. Santo Deus, maravilhoso Senhor, no nome de Jesus, olha para cada vida que está ao alcance desta mensagem, que cada um de nós consigamos acertar o alvo da missão de vida que o Senhor nos deu, que o Senhor nos entregou. Ó Pai, no nome do Teu Filho Jesus, te agradecemos pela vida da Neuza, Senhor. Que o Senhor continue a guardar a Tua filha, a sua família, com toda sorte de bênçãos. Que eles cumpram os seus dias aqui te adorando e te servindo, Pai. Senhor, eu quero te agradecer do fundo do meu coração pela vida de João Ferreira Anes da Almeida. Muito obrigado, Senhor, pela vida de uma pessoa tão cedo órfão, mas tu desse dons a eles nas línguas, nos idiomas, e ele cumpriu a missão. E nós somos abençoados pela sua vida, ó Pai. A tua palavra está acessível neste idioma a milhões de pessoas. Muito obrigado, Senhor. O Senhor usa os homens, o Senhor usa as mulheres, o Senhor usa as crianças, o Senhor usa quem o Senhor quiser. Por isso, Senhor, acerta agora o nosso coração com o nosso senso de missão. Cada um de nós tem algo muito importante para fazer nesta vida, ó Pai. Nesta passagem que nós temos aqui neste mundo. Que nenhum de nós aqui fujamos, nos esquivemos daquilo que o Senhor planejou para cada um de nós. Abençoa cada vida que aqui está. As lutas não vão nos fazer parar. As lutas não vão nos parar, ó Deus, e nós iremos cumprir a nossa missão dada pelo Senhor. Se existe alguém que está conosco, que ainda não entregou a sua vida ao Teu Filho Jesus, toca no coração dela, toca no coração dele, com o Teu Espírito, Senhor, no nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, amém, amém. Podeis assentar. O Ministério Amor em Ação preparou lanches maravilhosos para nós. Agora, antes de nos despedirmos para as nossas casas, e é uma contribuição que vai chegar, que vai abençoar alguém. Então, todo mundo deveria ir lá e comprar, adquirir alguma coisa, porque vai chegar abençoando a vida de alguém. Que o Eterno te abençoe e te guarde com o senso de missão de Deus em Cristo Jesus e do Espírito Santo sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Com a oração silenciosa estaremos nos despedindo.